Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dezão FC. Se você estiver ouvindo barulho de ventilador aí, eu não sei se está saindo na gravação aqui, não se incomoda, não leve isso em consideração. Aqui no espaço que eu estou gravando não tem ar-condicionado, então o ventilador tem que estar ligado, senão o Dezão fica suando, tá? Então se tiver um barulho diferente aí, não é nenhum helicóptero, nenhum avião decolando, é o ventilador aqui de casa. Bom, vamos lá. Hoje, apesar de feriadão, muitas notícias no futebol brasileiro. E aqui nesse vídeo eu vou fazer um resumão para você ficar sabendo tudo o que aconteceu, tá? Tem treinador chegando, tem treinador descartando possibilidades, tem informações sobre a lesão do Neymar. O Santos confirmou, agora é oficial, o Neymar está realmente lesionado, todo mundo já sabia, né? Faltava só confirmar e ter uma novidade sobre a lesão dele. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou conhecido como Dezão. Quem me conhece provavelmente me conheceu lá através do canal Sentimento Tricolor. Esse aqui é o nosso espaço para falar de futebol, tá? Então, se você puder se inscrever, deixar o like. Assim que bater 10 mil inscritos aqui no canal, vai ter um super sorteio aqui para todos os inscritos. Então, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo aí para máximo de amigos que você puder, tá legal? Vamos começar aqui, pessoal, pela notícia do Carlo Ancelotti. Ancelotti que está sendo muito cogitado na seleção brasileira mais uma vez. O Edinaldo Rodrigues chegou a falar para pessoas próximas que estaria disposto a esperar pelo Ancelotti de novo, cara. Mais uma vez, vai cometer o mesmo erro que cometeu na época que contratou o Fernando Diniz. Que estaria disposto a esperar pelo Ancelotti, mas olha o que saiu no jornal Marca, lá da Espanha. Carlo Ancelotti se sente forte e motivado para continuar sendo técnico do Real Madrid na próxima temporada. E ele disse isso tanto ao Real Madrid quanto à seleção brasileira, a CBF, tá? Se o Real Madrid permitir, ele ficará. Esse é o desejo dele. Agora, era só o que me faltava, né? Apesar do Real Madrid ser um dos maiores clubes do mundo, se não o maior, segundo os especialistas aí em futebol europeu, não dá para comparar o Real Madrid com a seleção brasileira, né? A seleção brasileira agora vai ficar disputando treinador com clube. É isso mesmo? Então, assim, eu não sei qual é a do Edinaldo Rodrigues, não, mas se a intenção for o Ancelotti, na minha opinião, pode vazar e vai atrás do próximo, porque, mais uma vez, ele está descartando aí a seleção brasileira. Tá legal? Qual é a tua opinião? Você gostaria do Ancelotti na seleção brasileira, sim ou não? Quem você gostaria? Deixa aqui nos comentários. A segunda notícia sobre esse cara aqui, ó. Toda vez que perguntam para mim qual o jogador que, se eu tivesse dinheiro, que eu contrataria para o Fluminense, seria esse cara aqui, ó. Roger Guedes, tá? Acho que joga muito, acho um atacante completo. Só que ele tá processando o Corinthians agora. O Corinthians é impressionante, né? Como tem notícia do Corinthians todo dia, o tempo todo, notícia boa, notícia ruim. O Corinthians está sempre na mídia, né? O atacante Roger Guedes move um processo contra o Corinthians. E os valores ainda não foram divulgados na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Mas a citação aparece lá como valores a definir. Ou seja, ele está processando o Corinthians com valores ainda a serem definidos. A cobrança deve incluir salários, bônus e comissões referentes ao período em que o jogador atuou pelo clube, entre setembro de 21 e agosto de 23, tá? Essa informação foi do portal Meu Timão. Ou seja, os caras passam, jogam, recebem altíssimos salários, depois saem, botam na justiça. Assim, se o clube está devendo realmente, não tem jeito, tem que pagar, né? O problema é que vai pagar com juros e correção monetária. Então pode ter certeza, se ele tinha um valor X a receber, a partir de agora ele vai ter 5X, porque os juros são absurdos. Conhece esse cara aqui? Torcedor do Fluminense conhece bem esse carinha aqui, né? Muita gente tem ódio dele, cara. Eu não consigo ter ódio dele não, tá? Acho que o fato do Fluminense ter ficado na Série A passa muito pelo trabalho do Mano Menezes. E não é que o Mano Menezes está acertando com um novo clube? Não é que o Mano Menezes vai ganhar 3 salários? Como assim, André, 3 salários? Ele ganha a rescisão do Corinthians, tá ganhando a rescisão do Fluminense e agora está fechando com o Grêmio. Não é oficial ainda, mas tem tudo para o Mano Menezes aí ser o novo treinador do Grêmio, tá? A informação de hoje, agora à tarde, sexta-feira à tarde, da ESPN Brasil é a seguinte: Grêmio avançou pela contratação do treinador Mano Menezes. O Clube Gaúcho fez uma proposta para o treinador que respondeu com uma contraproposta. Agora, a decisão está nas mãos do Clube Gaúcho, tá?
Então, com o Fluminense foi parecido. O Fluminense fez uma proposta, o Mano Menezes fez uma contraproposta. E aí, na época, o Mário acabou aceitando e o Mano Menezes foi o novo treinador do Fluminense. Eu acho que se a preocupação de todo gremista é não ser rebaixado, eu acho que o Mano tem tudo para fazer um bom trabalho aí e livrar o Grêmio de qualquer dificuldade nesse sentido. Agora, se for disputar títulos, não sei não, viu? Pelo menos aqui no Fluminense não deu certo, apesar que, é importante a gente não esquecer isso, o Mano fez uma campanha no Fluminense de G6, tá? É importante que isso seja falado. A campanha que ele fez no Flu foi de G6, por isso que a gente escapou do rebaixamento. Porque o Fluminense, para alcançar os 9 pontos que ele tem hoje, ele demorou 14 ou 15 rodadas. A gente já conquistou essa pontuação com 4 rodadas. Quando o Mano chegou, o Mano chegou na 14ª rodada. E aí na 14ª empatou com o Inter, foi a 7. E na 15ª rodada o Fluminense venceu o seu primeiro jogo no comando do Mano. E fomos a 9 pontos. A 10 pontos, no caso, né? Então, assim, quem sabe, né? Quem sabe se o Grêmio não fechar com o Mano aí, ele não consiga fazer um bom trabalho. Vamos para a próxima notícia, pessoal, que é sobre o público decepcionante para o clássico de amanhã entre Vasco e Flamengo no Maracanã. A torcida do Flamengo está reclamando bastante de ingresso caro. É um feriadão, mas você acredita que pouco mais de 25 mil ingressos foram vendidos para o clássico entre Vasco e Flamengo, cara? Nem os setores norte, exclusivo do Flamengo, e sul, exclusivo do Vasco, foram esgotados. Com o fechamento do leste superior, a carga de ingressos caiu de 69 mil para 59. Ou seja, leste superior fechada, não vai abrir. A expectativa era de 50 mil pessoas, mas será difícil bater essa meta, viu? O Vasco entende que o jogo vai pelo menos se pagar e não vai dar prejuízo. Ou seja, o Vasco tinha uma possibilidade de jogar em São Januário, eu sei que o BEP vetou, mas aí 2 torcedores do Vasco conseguiram o direito na justiça do Vasco jogar em São Januário. O Pedrinho alegou que já tinha feito um acordo com o Flamengo e o Fluminense para jogar no Maracanã, e agora o público é super pequeno, um pouco mais de 25 mil. Eu acredito que, estou gravando esse vídeo aqui 22 horas antes do jogo, quase 24 horas antes. Que horas são agora? 8, 7? 22 horas antes do jogo. Eu acredito que deva bater na casa aí dos 35, chegar no máximo a 40 mil pessoas. Esse clássico aí entre o Vasco e o Flamengo no Maracanã pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito abaixo, realmente muito abaixo do que o esperado, tá? Mais uma notícia aqui, o Corinthians está sem treinador, né? Muita gente aí falando que o Corinthians teria acertado com o Dorival, parece que não está acertado ainda não é oficial, pelo menos, e o Corinthians foi sondar o Tite, para saber qual era a situação do Tite. Eu acho que o Tite tem a cara do Corinthians, tá? Só que a informação que o Corinthians obteve é que o treinador está a caminho do Al Hilal. O Al Hilal da Arábia Saudita, um time comandado pelo Jorge Jesus. Ou seja, será que o Jorge Jesus está de saída do Al Hilal para treinar a seleção brasileira, ou ele vai ser demitido lá, vai ficar desempregado? Essa informação do jornalista Luiz Fabiani, que o Corinthians sondou a situação do Tite, mas que ele estaria a caminho do Al Hilal, então não teria como trabalhar aqui no futebol brasileiro, tá? E para encerrar esse vídeo, não poderia ser diferente, o principal nome do futebol brasileiro, que está sendo muito mais falado sobre não conseguir jogar, muito mais por polêmica do que qualquer outra coisa, mas toda vez que o nome do Neymar é citado, sempre chama muito atenção, né? E o Santos anunciou de forma oficial a nova lesão do Neymar. Foram realizados exames que constataram uma nova lesão na coxa esquerda. É na mesma perna, mas a lesão é um músculo diferente da lesão que ele teve anterior. Tá? Então, apesar de ser no posterior de coxa, foi num feixe muscular diferente do que ele tinha lesionado. Ou seja, que coisa estranha do Neymar também, né? Toda hora se lesiona, toda hora. Santos não deu prazo para retorno, especula-se um mês para o Neymar poder voltar, mais ou menos, é o tempo que demora aí lesões nessa região do corpo, mas é muito estranho, né? O Neymar tinha que parar, fazer um check-up geral, exame de sangue para tudo que é lado, ressonância magnética, tomografia computadorizada no corpo inteiro, para saber que fragilidade muscular é essa. Porra, impressionante. Dos últimos 6 anos,
O Neymar ficou de fora há mais de 3 anos e meio, por motivos de lesões, cara. Aí você fala, claro, André, é baladeiro, não come, não dorme direito, bebe bebida alcoólica e não sei o quê. Cara, isso tudo realmente faz parte. Mas tem muito jogador aí que faz a mesma coisa do que ele e não se lesiona tanto, né? Não sei se é genético, sei lá. Neymar, se quiser continuar a sua carreira aí, tem que parar, botar o pezinho no chão e se dedicar exclusivamente ao futebol. Senão, amigo, é melhor se aposentar e virar influenciador, virar empresário. De vez, né? Porque influenciador e empresário ele já é. Enfim. Quem quiser saber mais a minha opinião sobre o Neymar, tem um vídeo ontem aqui no canal, só clicar e assistir. Valeu, galera? Muito obrigado pela atenção, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Se você puder deixar o like e se inscrever aqui no canal, rumo aos 10 mil inscritos. Tá legal? Fiquem com Deus, um forte abraço. Até o próximo vídeo ou live aqui no canal.